Santa Hildegarda de Bingen. Imagine uma mulher cuja vida inteira foi marcada por visões divinas, que atravessou séculos com sua sabedoria, deixou uma herança mística e espiritual incomparável, e até hoje nos inspira com suas revelações. No vídeo de hoje, você vai conhecer Santa Hildegarda de Bingen, uma abadesa visionária, profetisa, escritora e compositora, que não só liderou suas irmãs com sabedoria espiritual, mas também se destacou na história da Igreja com seus dons místicos extraordinários. Prepare-se para mergulhar na fascinante vida de uma santa cuja influência atravessa os séculos e cujas visões mudaram a história do cristianismo. No dia 17 de setembro, a Igreja celebra Santa Hildegarda de Bingen, que entrou para a glória em 1179. O martirológio romano registra hoje o nome de Santa Hildegardis, nobre descendente dos condes de Sponheim, do Palatinado. Santa Hildegardis nasceu em 1098. De acordo com os costumes daquele tempo, os pais a entregaram aos cuidados de freiras. Assim aconteceu que Hildegardis, tendo apenas 8 anos, foi confiada à abadesa do convento das Beneditinas, em Disibodenber. A abadesa, senhora de alta aristocracia e muito santa, introduziu a discípula nos mistérios da vida interior, inculcando-lhe um forte e decidido desprezo pelo mundo e suas vaidades. Não era, pois, de se admirar que Hildegardis, uma vez conhecendo e apreciando a vida religiosa, pedisse para ser aceita entre as religiosas da ordem, sendo prontamente atendida, sem a menor dificuldade. A superiora dedicava especial cuidado em introduzir as noviças no conhecimento dos salmos, cuja recitação era prática cotidiana. Desde sua entrada na ordem, Hildegardis dava às companheiras o exemplo mais perfeito de como uma religiosa deve ser. Está documentado que Deus lhe concedeu o dom da profecia de maneira extraordinária, desde os seus 15 anos. Tendo falecido a abadesa, as irmãs quiseram que Hildegardis fosse sua sucessora, sendo a mais digna e virtuosa de todas. Não haveria superior igual, pois Hildegardis lia os pensamentos das irmãs, conhecia-lhes as faltas mais encobertas, por isso, mais do que qualquer outra, estava em condições de conduzir as religiosas à perfeição. A alma de Hildegardis era como uma harpa de finíssima afinação, de que o Divino Espírito Santo se servia para lhe comunicar os arcanos da divindade. Obediente a uma ordem recebida do Espírito Santo, escreveu tudo o que lhe fora revelado, embora sua humildade tivesse dificuldade em aceitar essa tarefa. Não podendo, porém, resistir à insistência da vontade divina, submeteu-se a ela, escrevendo uma série de livros, quase todos em latim, obras de reconhecido valor ascético. São Bernardo, leitor assíduo desses escritos, admirava a sublimidade dos conceitos e o espírito profético que se revelava neles. Grandes elogios recebeu a santa por parte do Papa Eugênio IV, que, exaltando os dons sobrenaturais que ela receberá de Deus, lhe deu sábios conselhos sobre a necessidade de conservar-se no espírito de humildade, visto que Deus resiste aos soberbos. A fama da santa religiosa se espalhou por muitas terras. Papas, imperadores e bispos dirigiam-se a ela, pedindo-lhe conselhos em questões difíceis de solucionar. Tão numerosos eram os pedidos de admissão de donzelas à ordem que foi necessário abandonar o antigo convento e fundar outro nas proximidades da cidade de Bingen, às margens do Reno. Outro convento também foi fundado sob a direção de Hildegardis, em Bingen, onde repousam suas relíquias, vistas com devoção em razão dos estupendos milagres com que Deus dignou-se glorificar o túmulo da Santa Abadesa. Santa Hildegardis faleceu em 17 de setembro de 1179, com a avançada idade de 82 anos. Deus permitiu que o fim da vida de sua serva fosse amargurado por uma série de sofrimentos, incluindo calúnias e maledicências, frutos da inveja e do ciúme de espíritos medíocres e mesquinhos. Entre suas próprias filhas espirituais, houve algumas que se insurgiram contra o rigor da Santa Superiora. Contudo, todas essas vozes silenciaram diante da santidade de sua vida e de sua morte. Quando Hildegardis tinha apenas 8 anos, foi confiada à abadesa Juta, beneditina do Disibodenber. Reflexões. Sofrer calúnias e maledicências é a sorte de todos os bons. O próprio Salvador foi vítima dessas armas prediletas do inferno, quando os inimigos o chamaram de revolucionário, pervertedor do povo, possesso do demônio, desrespeitador da lei, profanador do sábado, samaritano, apóstata, blasfemo, amigo e protetor dos pecadores. Santa Hildegardis, como esposa de Cristo, considerou uma grande honra poder compartilhar o sofrimento do Divino Esposo e, imitando seu exemplo,
carregou com a maior paciência a cruz que ele colocou sobre seus ombros. A conformidade com a vontade de Deus nos sofrimentos dessa natureza é a última vitória do cristão sobre o amor próprio. É a pedra de toque da mais alta perfeição, mas também o obstáculo mais perigoso para a virtude falsa e fingida. Quem se julga perfeito, mas se mostra sensível quando ofendido por línguas caluniadoras, deve reconhecer que está longe da perfeição cristã e pode desconfiar da solidez de suas virtudes. Abandonar os bens por amor de Jesus é fácil ou dificilíssimo, porém, é abandonar a si próprio, banir sentimentos de vingança, de ódio e toda má vontade. Não há mal nenhum em sentir o efeito natural da calúnia, em experimentar tristeza, como o próprio Jesus a sentiu. Quem deseja imitá-lo deve também imitá-lo na virtude de perdoar os ofensores e rezar pelos inimigos e perseguidores. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. No Monte Alvernia, na Toscana, a memória da estigmatização de São Francisco de Assis. Em Saragoça, na Espanha, São Pedro de Arbues, primeiro inquisidor no Reino de Aragão e membro da Ordem dos Agostinianos. Cumpridor de seus deveres como inquisidor, tornou-se alvo do ódio dos judeus, que o apunhalaram enquanto entoava o invitatório na igreja. 2 dias depois, faleceu em consequência dos ferimentos, em 1485. Em Córdoba, o martírio da Santa Virgem Columba, em 853. Santa Hildegarda de Bingen, rogai por nós. Oremos, o Senhor, que escolheste Santa Hildegarda para ser exemplo de fé, sabedoria e humildade, dai-nos a graça de seguir seu exemplo, buscando sempre em nossa vida a vossa vontade. Que possamos, como ela, ser obedientes ao vosso chamado, enfrentando com coragem as tribulações e sendo luz para os que nos rodeiam. Amém.